Ela tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Uma mansão enorme, roupas caras, brinquedos de luxo. Mas havia algo que ninguém conseguia comprar: o sorriso dela. No dia do seu aniversário, um presente simples chegou. E o que aconteceu depois deixou todos em choque. Querido ouvinte, se você gosta de histórias que emocionam, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas histórias como essa. Isabela era filha de milionários. Desde pequena, nunca lhe faltou nada. Mas após um acidente, ela passou a viver em uma cadeira de rodas. E desde então, algo dentro dela mudou. Ela já não sorria, não se animava, nada mais a impressionava. Nem festas luxuosas, nem viagens, nem presentes caros. Ela abriu um por um dos presentes, joias, eletrônicos, roupas de grife, e sua reação era sempre a mesma, nenhuma. Até que, no meio de tudo aquilo, apareceu uma caixa diferente. Era simples, pequena, sem marca famosa. Alguns até riram. Quem trouxe isso? Mas algo naquela caixa chamou a atenção dela. Quando Isabela abriu a caixa, tudo ficou em silêncio. De dentro surgiram pequenos filhotes, frágeis, carinhosos, cheios de vida. Eles foram direto até ela, como se já a conhecessem. E pela primeira vez em muito tempo, Isabela sorriu. Não era um sorriso qualquer, era verdadeiro. Seus olhos se encheram de lágrimas, enquanto os filhotes se aconchegavam em seu colo. Aquela menina que tinha tudo, finalmente sentia algo de verdade. Seus pais ficaram em choque. Depois de tentarem de tudo, foi um presente simples que trouxe sua filha de volta. Naquele dia, todos entenderam uma coisa: a felicidade não está no que o dinheiro compra, mas no que toca o coração. O condomínio onde a família Drummond morava ficava do lado de cima de São Paulo, naquela parte da cidade onde os carros são silenciosos e as ruas não têm buraco. A mansão tinha 3 andares, uma piscina aquecida, um jardim de inverno e uma ala inteira que ninguém mais usava desde o ano anterior. Era ali que Isabela passava os dias. Ela tinha 11 anos, cabelos castanhos, olhos grandes que antes brilhavam quando ela corria pelos corredores, quando pulava na cama, quando arrastava o pai pela mão até a janela para mostrar um passarinho que havia pousado no jardim. Essa Isabela existia nas fotos penduradas na parede da sala, na memória dos adultos que viviam ao redor dela. A Isabela de agora era outra coisa. Ela ficava sentada perto da janela do quarto, com a cadeira de rodas parada no mesmo lugar de sempre, olhando para o jardim como se estivesse esperando que algo acontecesse. Mas nada acontecia, e ela continuava olhando. Adriana, a mãe, subia as escadas com uma bandeja toda manhã. Suco de laranja espremido na hora, torrada com manteiga, uma fruta cortadinha no jeito que Isabela gostava antes. Ela deixava a bandeja na mesinha ao lado, arrumava o cabelo da filha com uma delicadeza quase exagerada e dizia alguma coisa. "Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Está com fome?" Isabela respondia com um sim ou um não, raramente com as 2 palavras juntas. Adriana descia. Ficava um tempo parada no corredor, do lado de fora do quarto, com a mão espalmada na parede, respirando fundo. Depois, continuava o dia. O pai, Renato, tentava de outro jeito. Chegava em casa com surpresas. Uma vez, trouxe um tablet novíssimo, fininho, com uma capa personalizada com o nome dela bordado em dourado. Isabela olhou, agradeceu com voz baixa e pousou o aparelho na cama. Outra vez, ele contratou um mágico para fazer uma apresentação particular no salão de festas da mansão. Isabela assistiu sentada, sem sorrir, sem reagir. O mágico saiu constrangido. Renato foi até o escritório, fechou a porta e ficou lá dentro por 2 horas, sem que ninguém soubesse o que ele estava fazendo. O acidente tinha acontecido 1 ano antes, quase exatamente 1 ano. Uma tarde de dezembro, calor úmido, o carro voltando de uma festa da escola. O motorista freou errado na curva. "Não foi culpa de ninguém", disse o médico.
Às vezes acontece assim. Isabela não se machucou no rosto, não perdeu nada visível. Mas a lesão na coluna foi profunda o suficiente para mudar tudo. Os médicos explicaram com termos difíceis que os pais entenderam assim. Ela não voltaria a andar. Não da forma que andava antes. E então tudo mudou. Não de uma vez. Mudou aos poucos, como a cor do céu quando anoitece, sem que ninguém consiga apontar o momento exato em que a luz foi embora. O aniversário de Isabela caía no dia 23 de janeiro. Ela completaria 12 anos. Adriana planejou a festa com 3 meses de antecedência. Contratou uma empresa especializada em decoração. Escolheu a paleta de cores com cuidado. Encomendou um bolo de 6 andares de uma confeitaria famosa nos Jardins. Mandou convites elaborados para 30 crianças da escola, filhos de amigos, primos que moravam no bairro. Organizou tudo com a precisão de quem acredita que, se o cenário for perfeito o suficiente, o sentimento vai aparecer por conta própria. Isabela soube da festa com 2 semanas de antecedência. Disse que estava bem assim. Não demonstrou animação nem resistência. No dia, ela acordou cedo por causa do barulho lá embaixo. Peças de decoração sendo montadas, vozes de funcionários, o cheiro de comida subindo pelas escadas. Ficou na janela um tempo olhando o jardim preparado, as mesas com toalhas brancas, os balões presos nas árvores. Tudo bonito, tudo certinho. Ela olhou para aquilo tudo com aquela expressão que os pais já conheciam de cor, a expressão de quem está vendo, mas não está sentindo nada. A festa começou às 4 da tarde. As crianças chegaram com os pais. Havia riso, movimento, a música que o DJ tocava, num volume animado, mas não ensurdecedor. Isabela ficou sentada numa cadeira especial, posta no centro do jardim, com um vestido lilás que Adriana escolhera com muito cuidado. Os convidados vinham até ela, abraçavam, desejavam feliz aniversário. Ela agradecia, sorria com a boca. Esse sorriso que os adultos às vezes chamam de educado, mas que não engana ninguém que realmente olha. Renato ficava de longe observando. Tomava um copo de água com gás sem beber quase nada. A cada vez que alguém se aproximava de Isabela, ele desviava o olhar, como se fosse difícil demais ver. A hora dos presentes chegou. Montaram uma mesa comprida, coberta de caixas embrulhadas em papel brilhante, laços coloridos, sacolas com papel de seda. Era muita coisa, muita mesmo. Isabela foi abrindo uma por uma enquanto as pessoas ao redor esperavam alguma reação. Havia uma pulseira de ouro com pedras coloridas, um fone de ouvido sem fio de última geração, um kit de maquiagem importado, daqueles que as meninas de 12 anos olham em vídeos na internet e ficam com vontade. Um vestido de uma estilista jovem e famosa, com etiqueta e tudo. Um livro de fotografia de lugares do mundo encadernado em couro. Isabela abria, olhava, colocava ao lado. Abria, olhava, colocava ao lado. As pessoas ao redor começaram a ficar em silêncio, aquele silêncio desconfortável que vai crescendo devagar. Foi quando alguém do fundo da mesa disse, com a voz já revelando um riso contido, "Olha essa aqui." Era uma caixa de papelão simples, nem embrulhada direito. Presa com uma fita adesiva comum, daquelas que a gente encontra em qualquer gaveta. Sem laço, sem cartão, pequena, do tamanho de uma caixa de sapato de criança. Alguém perguntou quem tinha trazido aquilo. Ninguém respondeu de imediato. Depois uma voz lá do canto disse que era do Marcos, o filho da cozinheira, um menino de 13 anos que não tinha sido exatamente convidado, mas que estava ali ajudando a mãe a servir. Que tinha chegado com aquela caixinha embaixo do braço e pedido para colocar junto com os outros presentes, e ninguém tinha coragem de tirar. Houve um riso, discreto, mas teve. Isabela pegou a caixa. Ela estava quieta de um jeito diferente do de costume. Era uma quietude de dentro, não de fora. Ela virou a caixa nas mãos, sentiu o peso, olhou para a fita adesiva posta torta no canto. Então abriu.
O silêncio que veio depois não foi o silêncio do constrangimento. Foi outro. Foi o tipo de silêncio que acontece quando algo real aparece no meio de muito fingimento. Dentro da caixa havia 3 filhotes de cachorro, minúsculos, da raça vira-lata, pelo curto e manchado, orelhas ainda dobradas para dentro. Eles se mexiam devagar, apoiados em um pedaço de pano velho dobrado, os olhos semiabertos, o nariz farejando o ar novo. Um deles levantou a cabecinha e olhou direto para Isabela. Ela não falou nada. Os filhotes começaram a se mexer mais, atraídos pelo cheiro dela, pelo calor que vinha das suas mãos que seguravam a caixa. Um deles colocou a patinha na borda da caixa, tentando subir. Isabela inclinou a caixa devagar para deixar ele passar. O filhote entrou no colo dela cambaleando, foi andando pelos joelhos dela, sem saber bem o que estava fazendo, tropeçou, se equilibrou e então se acomodou ali, encolhido, como se tivesse chegado num lugar que era exatamente onde deveria estar. E então aconteceu. O rosto de Isabela mudou, não de uma vez. Começou pelos olhos, uma umidade que apareceu primeiro, um brilho que ninguém via há 1 ano. Depois o queixo tremeu, levíssimo, e depois veio o sorriso. Não era aquele sorriso educado que ela usava quando agradecia os presentes. Era outro, era o tipo de sorriso que sai de baixo, que não pede licença, que aparece antes da pessoa perceber que está sorrindo. Os olhos dela fecharam um pouco, as maçãs do rosto subiram, e uma lágrima escorreu pelo lado direito do rosto dela, sem que ela fizesse nenhum movimento para enxugar. A mãe ficou com a mão na boca. O pai abaixou a cabeça e ficou olhando para o chão por um tempo. Ninguém falou nada por alguns segundos. Depois as pessoas começaram a se mexer de novo, mas diferente, mais quietas, mais verdadeiras. Marcos estava do lado da mesa de serviço, com o avental da mãe na mão, observando. Ele era um menino alto para a idade, magro, cabelo curto e desigual, jeito de quem cresce rápido demais e ainda não sabe bem o que fazer com o próprio tamanho. Quando viu o rosto de Isabela, ele não comemorou. Não sorriu de volta para os adultos ao redor, esperando aprovação. Ele só ficou olhando para ela com uma expressão séria, quase adulta, como se aquilo que estava acontecendo ali fosse algo que ele precisava guardar dentro de si. Adriana foi até ele depois. Perguntou de onde ele tinha tirado os filhotes. Marcos explicou que a cachorra da vizinha tinha tido filhotes há 3 semanas e estava dando para quem quisesse, que ele tinha pedido 3 porque não sabia qual ia parecer melhor, que não tinha dinheiro para comprar nada, mas que sabia que Isabela gostava de cachorros, porque a mãe dele, uma vez, tinha contado que antes do acidente, ela sempre parava na cozinha para ver as fotos no celular de Dona Célia, que tinha um vira-lata velho chamado Biscoito. Adriana ficou olhando para ele por um momento. "Obrigada", ela disse, e a voz dela saiu diferente do que ela esperava. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e a festa foi desmontada, Isabela ficou no quarto com os 3 filhotes dentro de uma cesta forrada com o pano velho que Marcos tinha posto na caixa. Ela não quis trocar o pano por nada melhor. Deixou do jeito que estava. Ela ficou olhando para eles por um tempo antes de dormir. Renato foi até o quarto por volta das 10 da noite. Achou a filha acordada, sentada na cama, com um dos filhotes no colo. Ele entrou devagar, puxou uma cadeira, sentou do lado dela. Ficaram os dois em silêncio por um tempo, olhando o filhote que dormia. "Esse aqui vai se chamar Farinha", disse Isabela de repente. "Por que Farinha?" Ela olhou para o cachorrinho branco com manchas bege na barriga. "Porque parece um biscoito que não foi assado ainda." Renato deu uma risada. Uma risada de verdade, curta, surpresa, do tipo que a gente não planeja. "E os outros 2? Isabela olhou para a cesta. "Ainda não sei. Preciso conhecer melhor eles primeiro." Renato ficou quieto um momento. "Você está bem?" Ela demorou para responder. "Hoje sim", ela disse. "Hoje eu estou." Ele não perguntou mais nada.
Só ficou ali um pouco mais, e depois deu boa noite e saiu, fechando a porta com cuidado. No corredor, ele encostou as costas na parede, fechou os olhos e ficou assim por 1 minuto inteiro, só respirando. Nos dias seguintes, algo começou a mudar dentro da mansão, não de uma vez, aos poucos. Isabella começou a descer para o jardim de manhã cedo para deixar os filhotes brincar na grama. Ela ficava com a cadeira de rodas parada na beira do gramado, jogando uma bolinha, observando os 3 cachorrinhos correrem atrás uns dos outros com aquela certa falta de jeito que os filhotes têm. Às vezes ela ria, um riso curto, quase surpreso, como se o riso a pegasse desprevenida. Dona Célia, a cozinheira, começou a aparecer no jardim com pretexto de lavar as vasilhas lá fora. Ficava por perto. Às vezes contava histórias do biscoito, o cachorro dela. Isabella ouvia com atenção, fazia perguntas. Marcos voltava à mansão toda tarde depois da escola para ajudar a mãe. Na primeira semana, ele mal falou com Isabella. Só cumprimentava quando passava e continuava andando. Ela também não chamava. Mas certa tarde, quando ele estava atravessando o jardim, um dos filhotes correu até ele e ficou latindo naquela voz fina de cachorro pequeno. Marcos parou, abaixou, colocou a mão na frente do focinho do filhote. Esse aqui é o mais agitado, ele disse, sem olhar para Isabella. É o Trovão, ela respondeu. Trovão? Ele late como se fosse um temporal, mas não assusta ninguém. Marcos olhou para o cachorrinho pulando nas próprias patas e fez uma cara de concordância. Faz sentido. Eles ficaram um tempo ali, os 2 quietos, olhando os cachorros. Não foi desconfortável. Foi o tipo de silêncio que 2 pessoas compartilham quando não precisam fingir nada. Com o tempo, Marcos começou a parar mais. Às vezes, trazia uma bola que ele próprio tinha comprado numa loja de bairro, uma dessas de borracha colorida, e ensinava os filhotes a correr atrás. Ensinava Isabella também, na verdade, do jeito certo de lançar para o cachorro querer buscar. Isabella foi aprendendo. Ela não falava muito sobre si mesma. Marcos também não, mas de vez em quando uma coisa escapava. Uma vez ela disse que antes do acidente ela queria ser bailarina. Ele não respondeu de pronto. Ficou quieto um momento e depois disse que achava isso difícil, dançar daquele jeito todo. Ela concordou que era difícil mesmo, e não pareceu que aquela parte da conversa precisava de mais nada. Outra vez, quando estavam dando comida aos filhotes, Marcos disse que ia tentar uma bolsa num colégio técnico no ano seguinte. Que queria aprender a mexer com computadores, com a parte de dentro, não só usar. Isabella perguntou por quê. Ele disse que tecnologia era o que o mundo ia precisar e que queria estar no meio disso. E sua mãe? Ela vai ficar bem. Ela sempre fica. Era uma frase que parecia ter muito mais coisas guardadas dentro dela do que o que aparecia na superfície. Isabella não foi fundo, mas guardou. Adriana observava tudo isso de longe. Às vezes da janela da cozinha, às vezes do corredor com a porta entreaberta. Ela via a filha lá embaixo no jardim, com a cadeira parada na grama, os cachorros correndo ao redor, o menino magro sentado no chão do lado dela. E algo dentro dela afrouxava devagar, como um nó que vai perdendo a tensão. Renato foi embora numa sexta-feira. Não foi de surpresa total. Havia sinais há meses. As viagens de trabalho que duravam mais do que o necessário. Os jantares em que ele e Adriana ficavam em silêncio enquanto Isabella olhava para o prato. A maneira como ele saía do quarto quando ela entrava. Não era hostilidade, era distância. O tipo de distância que se instala quando 2 pessoas carregam uma culpa juntas, mas não sabem como dividir o peso. Adriana soube no início da tarde, quando ele chegou com uma mala pronta. Isabella estava no jardim. Eles conversaram no escritório com a porta fechada por 40 minutos. Nenhum dos 2 gritou, nenhum dos 2 chorou, pelo menos enquanto o outro estava olhando. Renato saiu pela porta da frente carregando a mala. Parou no jardim antes de ir, foi até Isabella, abaixou até ficar no nível dos olhos dela. Ela olhou para ele.
Ele disse que ia estar perto, que ela podia ligar quando quisesse, que ele amava ela. Isso não ia mudar. Isabela olhou para o pai por um tempo longo. Então olhou para os cachorros, depois olhou de volta para ele. O Farinha roeu o fio do carregador ontem, ela disse. Renato ficou sem entender por um segundo. Depois entendeu que era isso, que era tudo que ela tinha para dar naquele momento e que estava tudo bem. Ele deu um sorriso triste, passou a mão no cabelo dela com cuidado e foi embora. Isabela ficou olhando a portão fechar. Marcos, que estava sentado um pouco afastado, não fez nenhum comentário. Só pegou a bolinha do chão e jogou para os cachorros continuarem brincando. Os dias seguintes foram quietos de um jeito diferente. A mansão, que antes tinha aquela quietude pesada de lugar onde as pessoas se evitam, ganhou uma quietude diferente, mais simples. Adriana começou a jantar com Isabela na varanda, em vez de cada uma no seu canto. Conversavam pouco, mas conversavam. Sobre os cachorros, sobre a escola que Isabela ainda fazia em casa com professores particulares, sobre o tempo que ora fechava, ora abria no calor úmido de São Paulo. Certa tarde, Isabela pediu para Adriana ligar para a escola e perguntar se era possível ela voltar a fazer as aulas presenciais, com a cadeira, com as adaptações que fossem necessárias. Adriana ficou quieta um segundo. Você quer voltar? Isabela olhou para os cachorros dormindo na cesta. Eu acho que sim. A escola respondeu em 2 dias, dizendo que ia providenciar tudo. Na véspera do primeiro dia, Isabela não conseguiu dormir. Ficou acordada com a cesta do lado da cama, ouvindo a respiração dos 3 filhotes, o cheiro morno de cachorro pequeno que tinha tomado conta do quarto. Pensou em muita coisa. Em como os corredores da escola iam parecer diferentes do ponto de vista da cadeira, em se as meninas iam tratar ela diferente, em se ela ia aguentar o olhar das pessoas tentando não olhar, mas pensou também no trovão, que latia com tanta força para coisas que não eram assustadoras. No Farinha, que roía tudo e não tinha culpa nenhuma. Na terceira, que ela tinha chamado de nuvem, porque ficava sempre em cima dos outros 2, deitada, quieta, observando. Pensou em Marcos dizendo que a mãe dele sempre ficava bem, naquela frase pequena que carregava tanto. De manhã cedo, quando o jardim ainda estava molhado de sereno e a cidade ainda não tinha acordado de todo, ela desceu com os cachorros e ficou ali por um tempo. O ar tinha aquele cheiro de terra úmida e folha verde que São Paulo guarda escondido debaixo de tudo o mais. Os filhotes corriam pela grama, tropeçavam, se levantavam, continuavam. Ela ficou olhando para eles com o mesmo rosto de sempre, os olhos grandes, a expressão quieta. Mas havia uma diferença. Estava olhando de dentro, não de fora. Adriana desceu com o suco, sentou numa das cadeiras de jardim, ficou em silêncio do lado da filha. Depois de um tempo, sem olhar para ela, disse que estava orgulhosa. Sem explicar de quê exatamente. Isabela não respondeu de imediato. Deixou o silêncio ficar ali um tempo. Depois disse que o Marcos tinha ensinado ela a jogar a bola do jeito certo, que agora o trovão sempre buscava. Adriana sorriu. Ele é um bom menino. É, disse Isabela. Foi simples assim. A escola naquele dia foi difícil. Claro que foi. Os corredores eram largos o suficiente para a cadeira, mas havia olhares. Havia aquela pausa que as pessoas fazem quando não sabem o que dizer. Havia uma colega que se aproximou com um sorriso exagerado e um tom de voz errado, desse jeito de quem acha que é preciso ser gentil de um modo especial. Isabela olhou para ela e disse, com uma calma que surpreendeu até ela mesma, Oi, pode falar normal. Eu sou a mesma pessoa. A menina ficou sem jeito. Depois soltou um riso nervoso. Depois achou que era mais fácil agir normal. E foi. Não foi um dia fácil. Mas foi um dia real. E havia uma diferença importante entre as duas coisas. Na semana seguinte, Dona Célia disse que Marcos tinha passado na seleção do colégio técnico. Isabela ouviu a notícia enquanto tomava o lanche da tarde. Ela ficou um momento sem falar. Depois pediu para Dona Célia dar parabéns para ele.
Ela pergunta se você não quer dar pessoalmente, disse a cozinheira com um certo cuidado na voz. Isabela ficou em silêncio. Depois disse que podia mandar um recado. Que recado? Isabela pensou um momento. Que tecnologia vai precisar de pessoas que sabem o que é importante? Dona Célia ficou olhando para ela com uma expressão que não era bem de entendimento, mas era de respeito. Depois foi passar o recado. O ano foi passando. Isabela voltou para a escola. Conheceu outras pessoas. Teve dias bons e dias pesados. Dias em que a cadeira parecia mais pesada do que ela mesma. Em que ela chegava em casa e ficava no quarto sem querer conversar. Dias em que os cachorros eram a única coisa no mundo que fazia sentido. Mas também teve dias em que ela ria de verdade no corredor. Em que ela brigou com uma colega sobre qual filme era melhor e defendeu a própria opinião sem ceder. Em que ela ficou até tarde fazendo um trabalho de escola que ela mesma escolheu sobre animais de resgate, porque queria entender mais sobre o que os cachorros fazem com as pessoas. Renato ligava às sextas-feiras. As conversas eram curtas no começo, depois foram ficando um pouco mais longas. Certa vez, ele perguntou se ela queria almoçar com ele no domingo. Ela disse que ia ver. Mas foi. E não foi ruim. Havia uma fotografia que Adriana tirou sem querer naquele primeiro aniversário, quando todos ainda estavam em silêncio, olhando para Isabela. A foto pegou o rosto dela de lado, no momento exato em que o sorriso apareceu. Os filhotes no colo, a lágrima escorrendo, os olhos fechados de tão verdadeiros. Adriana colocou a foto numa moldura e pôs no corredor, no lugar onde ficavam as fotos de quando Isabela corria pela casa. Ninguém comentou quando ela colocou, mas a foto ficou ali. E toda vez que Isabela passava por ela, não era para lembrar de um momento de fraqueza. Era para lembrar do dia em que algo pequeno, simples, sem marca e sem preço, tinha conseguido fazer o que todo o resto não conseguiu. Os cachorros cresceram. O trovão continuou latindo para tudo. O farinha continuou roendo o que não devia. A nuvem continuou deitada em cima dos outros dois, quieta, observando o mundo com aquela paciência de quem sabe que o tempo resolve o que o barulho não consegue. E Isabela foi aprendendo devagar, dia após dia, que existir não era o mesmo que estar presente. Que sorrir com a boca era muito diferente de sorrir com o que há dentro do peito. Que uma caixinha de papelão presa com fita adesiva podia guardar dentro dela exatamente o que os outros, com todo o dinheiro do mundo, não tinham conseguido encontrar. Se essa história te emocionou, deixa um like e se inscreva no canal, porque às vezes as histórias mais simples são as que mais mudam a gente.